um misto de emoções e de lembranças de participar com os irmãos aqui, em momentos bons, mas também em momentos de luta, de crises, em que, por exemplo, na apresentação das crianças, para mim foi um sonho em que o Nuno era a única criança, quando nos mudamos para cá, o Nuno passou a ser a única criança a qual a gente podia fazer a classe das crianças. E ele ia para lá sozinho e tinha aqui a apresentação das crianças em uma criança. E Deus é maravilhoso, porque quando Deus literalmente nos arrancou daqui, nós nos apegamos aqui, tínhamos planos de longo prazo, Ele nos arrancou, logo não passou muito tempo, arrancou também o Carlos. E a pergunta que fica na nossa cabeça e na nossa visão limitada humana é: o que será da igreja? Mas a igreja do Senhor. E assim como Ele tirou alguns daqui, que já eram poucos, para começar a participar do começo de uma igreja em outro local, Ele repôs pessoas através do seu poder. Eu acredito nisso. Eu creio nisso. E nós devemos orar por isso. Porque Deus não precisa de números. Deus pode fazer um milagre em toda a terra, com o único ser humano que se entrega a Ele, porque Ele é o Deus, o Todo-Poderoso, Deus de tudo. Então, dou graças a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, não sozinhos, mas junto com amigos, que viemos todos juntos, era um sonho também, e revermos amigos que se esforçaram também para estar conosco aqui. Então, ontem, por isso que eu coloquei no grupo, que estamos em conferência especial na Vila Nova de Gaia, conferência Reencontro, apesar do tema de hoje não ser reencontro. Nós vamos buscar ser breves, o mais breves possíveis, para aproveitarmos também o momento de comunhão física, do pão físico, e nesse momento que o Espírito Santo fale ao meu coração, fale ao seu coração, nesta manhã. Peço a atenção de todos, seremos breves. A viagem dos sonhos. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Levante a mão, por favor, quem já andou de avião? Que seja uma única vez. Felizmente, eu praticamente que não vi quase nenhuma mão levantada. Viagem dos sonhos. Geralmente acaba ocorrendo de avião, né? E alguns anos atrás, eu e a minha esposa, Nélia, nós somos suspeitos de falar, nós somos apaixonados por viagens e amamos a Jesus e somos apaixonados por viagens. E o Nuno já cresceu aos 2, 3 meses já viajando, já está no seu 5º passaporte. Viemos renovar, inclusive, agora essa semana. E nós sonhamos com muitos destinos, mas a nossa guia de destino eram as promoções, as baixas, os preços baixos que nos guiavam. E uma certa vez apareceu uma oportunidade de voarmos praticamente de graça por milhas, por pontos do cartão de crédito para a Argentina. E era o local que nós desejávamos conhecer. Fechamos a passagem, contentes, alegres, vamos passar aí, se não me engano, uns 4, 5 dias na Argentina, final de semana. Ficamos animados, fizemos as bagagens, fizemos os preparativos, seguimos da nossa cidade, Sorocaba, para a cidade de São Paulo, 120 quilômetros, e lá chegando, pernoitamos para poder partir no outro dia, à noite, após o pôr do sol, pernoitamos na casa dos nossos familiares e fizemos o pôr do sol, e eu calculando o tempo, não, dá certo, está sob controle, e partimos para o aeroporto. Para nossa infeliz surpresa, todo preparativo, todo plano, toda expectativa se foram abaixo pela falta no controle do horário, da minha parte. Minha esposa me cobrando, vamos, não, a gente tem que chegar lá, acho que com 1 hora, é um país aqui do lado, acho que, não, tem que chegar com 2 horas, não, acho que com 1 hora dá. Chegamos com 1 hora de antecedência, e foi exatamente nessa 1 hora que a moça falou:
vocês vão viajar para a Argentina? Infelizmente não vai ser possível, pois o check-in acabou de fechar. Tentamos ali, ficamos desnorteados, sábado de noite, as malas na mão, e não teve o que fazer. E até hoje a Nélia, apesar de ser cristã, ela não me perdoa muito por isso ainda. Mas brincadeiras à parte, nós tomamos uma Santa Ceia juntos há pouco tempo. Eu acho que com o passar dos anos ela vai apagando isso da memória. Certo é, irmãos, que não tivemos... chegamos até uma outra viagem, a se adentrar ali numa zona de fronteira entre Paraguai, Brasil e Argentina, mas nunca mais tivemos a oportunidade de voltar à Argentina. Fomos a outros destinos, inúmeros outros destinos, mas a oportunidade de pisar na Argentina novamente não voltou até agora. O texto lido foi como está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não viu não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para que os amam, para relembrarmos. E nós vamos... Quem gostaria de viajar para esse local, para esse sítio? De graça, com tudo pago. Todo mundo. No Brasil costumamos dizer que de graça tem injeção na testa. E é este local. Alguns podem não gostar de frio, de montanhas, podem... Mas esse próximo aqui eu penso que é do agrado de todos. Tailândia. O último destino aqui para nos configurarmos, vamos às paisagens idílicas da Suíça. Quem também não gostaria de que seja passar um dia de graça aqui? Com muitos cobertores que não gostaria de ir. Queridos, nós temos uma viagem, nós estamos hoje numa viagem, amém, exatamente neste momento que nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos em uma viagem, e é a viagem da nossa vida, e deveria ser a viagem dos nossos sonhos. Muitos outros sonham com esses destinos aqui, assim como nós também sonhamos e visitamos alguns. Mas a viagem que nos está paga, o preço do bilhete foi este preço. Eu posso lhes dizer que vamos à eternidade, se por céu formos, sem compreendermos por completo o preço que custou o seu bilhete ou o meu bilhete individual. Geralmente, nós nos afixamos no preço que Jesus pagou com seu sangue, seu sofrimento, mas o Espírito de profecia diz que Deus arriscou o equilíbrio do universo. Jesus pôs em risco todo o universo, todas as demais 99 ovelhas que não pecaram, na tentativa de salvar a uma nós. Porque se Jesus falhasse em sua missão, o pecado teria sido vencedor e ele se espalharia para o universo como um cancro e todo o universo estaria perdido, a ordem divina estaria perdida na criação, naquilo que estava criado, naquilo que está criado, para arriscar a salvar a ti. Está sentado aí. Esse bilhete custou muito caro, então nós vamos falar de uma viagem muito interessante, porque o bilhete já está pago com tudo incluso, e a duração dessa viagem é a eternidade. Mas como toda boa viagem, toda viagem necessita de preparativos, e nós vamos ver aqui o que o Espírito de profecia nos alerta, nos orienta a respeito dessa viagem. Irmãos, a quem as verdades da palavra de Deus foram desvendadas, que parte desempenharão nas cenas finais da história deste mundo?
Estarão despertos para essas solenes realidades? Reconhecerão a grande obra de preparação que prossegue no céu e na terra? Que todos os que receberam a luz, que tiveram a oportunidade de ler e escutar a profecia, atentem para as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Ninguém condescenda com o pecado, fonte de toda miséria em nosso mundo. Não é bom continuar em letargia, inércia e indiferença. Que não fique o destino da alma pendente na incerteza. Tenhamos a certeza de estar inteiramente do lado do Senhor. Façam os corações sinceros e os lábios trementes a pergunta: quem poderá subsistir? Estamos nós nessas últimas preciosas horas de graça, empregando a melhor espécie de material na formação do nosso caráter? Temos purificado o coração de toda mancha? Estamos a seguir a luz? Temos obras que equivalem à nossa profissão de fé? É possível ser um crente parcial, formal e contudo ser achado em falta e perder a vida eterna? É possível praticar alguns dos preceitos bíblicos e ser considerado cristão e ainda pela falta das qualificações essenciais ao caráter cristão perecer? Quem negligencia ou trata com indiferença as advertências que Deus deu, quem acaricia ou desculpa o pecado, está selando o destino de sua alma. Seremos pesados na balança e achados em falta. Graça, paz e perdão serão para sempre retirados. Jesus terá passado para nunca mais voltar ao alcance das nossas orações e súplicas. Enquanto se prolonga a misericórdia, enquanto o Salvador está fazendo intercessão, façamos uma preparação completa para a eternidade. Amém. Amém. Este é o momento. Hoje é o solene momento de nós nos prepararmos para esta viagem. Amém. Porque o destino dela final é o destino mais importante da nossa vida para hoje, para a eternidade, que é o céu. Amém. E como falei anteriormente, o preço que foi pago, nós não podemos calcular. Querido ouvinte, querido irmão, querida visita, o seu coração, a sua alma, o seu corpo, a sua vida valem tanto para Deus, que Ele colocou um universo em risco por ti. Como é possível calcular o valor do universo? Bilhões e bilhões de galáxias, bilhões e bilhões de anos-luz, o qual o homem não consegue mensurar. Em a maioria das viagens, principalmente as de hoje, que as companhias buscam evitar e reduzir custos, sempre as mais baratas vai ter o que no meio? Ou uma conexão, ou uma escala, ou um stopover. Stopover muitas vezes tem que ficar de um dia para o outro, né? A escala, vamos dizer, a conexão é quando nós descemos do avião, esperamos 1, 2, 5 horas, pegamos o próximo voo. A escala é quando o avião desce, precisa abastecer alguma coisa, subir outros passageiros e ele segue adiante. E o stopover é quando você tem que ficar 1 ou mais dias parado naquele destino, esperando o próximo voo para o destino final. E muitas vezes, em muitas viagens nossas, nós aproveitamos tantas as conexões quanto os stopovers para conhecer lugares adicionais que não eram o nosso destino final. Queridos, aqui fica um alerta para nós na nossa viagem da nossa vida, na viagem do destino de nossa alma. Em Lucas 21, 34 e 36 diz o seguinte: naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: tenham muito cuidado, não se deixem cair nos exageros do comer e do beber, nem se deixem absorver pelos muitos cuidados desta vida. Não vai acontecer que naquele dia vos apanhe de surpresa, pois ele virá como uma armadilha sobre todos os habitantes da terra. Estejam bem atentos e peçam sempre a Deus para que possam escapar a todas estas coisas que vão acontecer e que possam apresentar-se firmes diante do Filho do Homem. Fica o alerta para nós que numa viagem
Muitas vezes nós, anos de igreja, já mentalizamos, eu quero ir para o céu, eu estou fazendo tudo para ir para o céu. Mas durante uma escala, durante um stopover, nós perdemos o objetivo final. Em muitos aeroportos já vi pessoas, eu mesmo já fiquei desesperado, escala de 1 hora, o aeroporto o voo na outra ponta, e você literalmente pegar, correr, suar, desesperado, mas com a mente de não perder aquele voo. Cuidado, queridos ouvintes, com as distrações. Os afazeres, os afãs da vida, os afãs do que comer, o afã do que vestir, o medo de tomar uma decisão ao Senhor, o que meus amigos vão pensar, o que vai ser da minha vida, minha carninha preferida. Trocar o céu por amizades. Cuidado com quem você anda. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você olha. Porque uma distração apenas, o inimigo pode te roubar o destino final. Nós estamos vivendo em momentos solenes em que Satanás está bramando como leão, buscando a quem tragar. Ele quer a sua alma, ele quer destruir a sua família, ele quer destruir a sua fé, ele quer destruir a sua confiança, porque ele sabe que para nós estarmos quase salvos, estamos completamente perdidos. Deus deseja 100% de nosso ser, de nossa decisão, mas Satanás, ele se contenta com 1, 2%, porque ele sabe que 99% não é suficiente para nós chegarmos ao destino. Conservemos os nossos olhos fixos. Aqui está a fórmula para nós não perdermos o nosso próximo voo. Aqui está a fórmula para nós renovarmos as nossas forças. Aqui está a fórmula para nós conseguirmos tomar a decisão e chegarmos são e salvos no nosso destino. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. E é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem nem desistam. Hebreus 12, 2 e 3. Na viagem do Reino Unido para cá, saímos da cidade chamada Cidade de Bristol, tivemos que viajar 2 horas de carro para chegar neste local e caminharmos mais uns 30 minutos para economizarmos o valor de estacionamento, os perrengues da viagem. E quando entramos naquele avião super confortável da Ryanair, que vocês conhecem bem, que a poltrona reclina, quase que vira uma cama, 2 horas pareciam quase 5 horas. Eu não sei o que estava vendo naquele meu assento. Ele estava afundado e eu não encontrava posição. E a coluna já ficando velha e eu não encontrava posição. Mas a minha alegria não se perdia, porque eu sabia que aqui eu ia encontrar com meus irmãos e ia passar momentos abençoados. Glória a Deus. Não permitam, irmãos, que os afazeres, que os sofrimentos da vida, muitas vezes que o irmão do seu lado aqui dentro da igreja faça com que você perca o seu objetivo final. Amém. Nós já estamos caminhando para o final. E aqui, nos aeroportos, quando chegamos, sempre tem pessoas com algumas plaquinhas, uns nomes estranhos, Abdu, Abdabdamalamar, e nós olhamos, quem deve ser essa pessoa? E muitas vezes famílias estão com os cartazes, balões abertos no destino, na viagem da nossa vida. Quem estará pessoalmente para nos receber na chegada do aeroporto celestial é o próprio Jesus, de braços abertos. Não somente ele, mas toda a comitiva de anjos celestiais, a dizer-nos estas palavras. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita:
Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Irmãos, quando chegarmos nesse momento, o Espírito de profecia fala que todas as agruras que passarmos aqui, elas vão se desvanecer. Todos os sofrimentos que nós temos para chegar nesse destino, ela escreve assim: vamos considerar que foi fácil demais. Amém. Que Deus nos ajude para que eu e você não percamos esse voo. Amém. Não nos percamos no destino, no meio do caminho. A experiência mais marcante da minha infância, quando eu tinha cerca de 9 anos, na igreja de Cascadura, Rio de Janeiro, havia um irmão tão animado, e eu, como criança, como estava no mundo um pouco sonolento, também ficava sonolento, não conseguia compreender o que as pessoas falavam muito ali, mas meu pai me levava para a igreja. E havia esse irmão que eu nunca me esqueci do nome dele, eu devia ter uns 5, 6 anos, Fernando e a sua esposa. O ânimo desses irmãos me contagiou na minha infância de tal maneira que eu nunca esqueci como eles dirigiam a escola sabatina, como eles davam cartas, entregavam cartõezinhos pessoais com o nosso nome, agradecendo a presença naquele local, como eles se emocionavam e louvavam a Deus ali da frente. Eu nunca vi uma escola sabatina dirigida como a pelo irmão Fernando e sua esposa. Mas há poucos anos atrás, ele nos visitou lá em São Paulo, passado mais de 20 e poucos anos. Estava com cancro terminal, com uma bolsa de colostomia, magro, que eu não reconheci, se não fosse ele falar que era o antigo irmão Fernando. Ia contar a sua história, que infelizmente se separou da esposa, os filhos foram para o mundo, ele perdeu o contato com a igreja, estava ali numa condição solitária, não sabia onde estavam os filhos, não sabia onde estava a esposa. E passado agora algum tempo atrás, eu recebi a notícia que esse irmão Fernando faleceu. Não sei em que condição. Irmãos, não percamos a nossa família, não percamos o céu por coisas aqui da terra, porque não vale a pena. Amém. Que Deus nos ajude para recebermos esse abraço. Amém. Saudações nossas, muito obrigado, Deus, pela oportunidade de revê-los. Ter a oportunidade de estar aqui junto com o irmão Meireles. Nunca pensei na minha vida pegar para o pastor. Mas Deus em tudo seja louvado. Amém. Escolha hoje a quem servares. Amém. Amém. He is exalted, the King is exalted on high, and I praise Him. He is exalted forever, exalted and high. We'll praise His name. He is the Lord, forever His truth shall reign. In His holy name, He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted, the King is exalted on high, and I praise Him. He is exalted forever, exalted, and I will praise His name. The King is exalted.